Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Lucas Montano e tu tá assistindo o canal Lucas Montano. Hoje eu tô com a Chloe aqui me acompanhando e a gente vai falar de Drex, cara, sobre a moeda digital do Brasil, o CBDC do Brasil. Faz muito tempo que eu não falo de blockchain aqui no canal e esse é um assunto que eu gosto bastante, cara. Eu fui startupeiro de fintech durante muitos anos. Inclusive, em 2015, eu fui convidado pelo Banco Central para fazer uma palestra no Fórum da Cidadania Financeira lá em Brasília, apresentar a startup que a gente estava tocando, a Planejei, e foi muito divertido porque, basicamente, a Planejei era um agregador de bancos que falava que os bancos estavam, no caso, a gente mostrava os dados de forma transparente para o usuário, para evitar que ele pagasse taxa. Então, na minha palestra, eu falei mal dos bancos e foi muito divertido ver a cara dos veião, tá ligado? Os diretores de banco, tudo me olhando, tipo, por que que o Banco Central convidou esse guri pra vir aqui, tá ligado? Foi muito legal aquele momento. E esse assunto, então, é um assunto que me interessa bastante, embora eu não trago ele muito aqui no canal. Só que algumas semanas atrás, eu vi esse corte aqui, esses shorts no YouTube, e esse cara aqui, ele é o diretor, se eu não me engano, de produtos de corporate sales lá do Itaú, e ele fala sobre a moeda digital, né, o real digital, o Drex. E eu acho que é interessante a gente quebrar esse vídeo em partes, porque tem muita coisa interessante aqui, cara. Um CBDC é o Central Bank Digital Currency, ou seja, a moeda digital emitida por um banco central. Ou seja, em outras palavras, o Drex é tipo uma blockchain, só que centralizada. Isso traz alguns receios, né? A gente sempre tem que olhar para isso de uma forma com um pouco de ceticismo, digamos assim. Primeiro porque, tipo, o Brasil já tem o Pix, tá? Então, em termos de plataforma de pagamentos instantâneos, tá resolvido. Não é isso que o Drex quer ser. O Drex não tá tentando ser isso. Tu sabe o que eu quero te dizer, né? Não é em termos de pagamento instantâneo. Agora, o Drex é totalmente diferente de um pagamento, de um Pix. É mais sobre como a gente vai ser capaz de programar como o dinheiro é usado. O que ela tá fazendo aqui? Então, o Drex não é sobre pagamentos instantâneos, não é sobre digitalizar ainda mais e deixar mais rápido como tu paga e como tu transfere moeda. Não, o Drex é sobre como tu consegue programar a própria moeda. Então, o que eu tô dizendo pra ti é que ao invés de tu ter um app no teu celular, onde tu programa um pagamento, onde tu controla os teus gastos, onde tu tem controle sobre o que tu quer fazer com o teu dinheiro, no Drex, o dinheiro em si tem regras. Não é, por exemplo, tu ter uma vending machine lá, que é programada apenas para receber moedas de 20 centavos e ela vai rejeitar qualquer outra moeda de 50 centavos. Não, não é sobre uma vending machine que só aceita moeda de 50 centavos. É sobre uma moeda de 20 centavos negar ser utilizada em uma vending machine, por exemplo. Mas vamos assistir o vídeo aqui e a gente vai falando um pouco sobre essa programabilidade do dinheiro. Deixa eu botar meu fone. Tu te comporta aí. Tá? Ok, vamos lá. Que faz o Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver. Então aqui ele tá falando sobre tu fazer uma transação de câmbio, né? Tu receber do exterior ou fazer um pagamento no exterior. A questão do dinheiro programável. Então, no futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa. Então, aqui ele tá falando de... Deixa eu até voltar para ver se eu não entendi errado, tá? O dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável. Então, ele falou dinheiro programável. Então, embora ele tenha dado exemplos aqui de pagamentos, né, ele está falando de dinheiro programável. Então, são coisas diferentes, tá? Dinheiro programável é o CBDC com regras embutidas. Isso basicamente vai fazer com que tu consiga limitar como que o dinheiro em si pode ser usado. Então, vou te dar um exemplo. O governo poderia definir uma taxa de juros positiva ou negativa para incentivar ou desincentivar o uso do dinheiro para uma compra específica, tá? Então hoje, por exemplo, a gente consegue, sei lá, vamos controlar a inflação, vamos subir as taxas de juros, aí o dinheiro fica mais caro, aí o dinheiro circula menos e tudo mais, ok? Então seria uma forma mais específica. Como tá tudo na blockchain, tu pode criar um contrato e desde que o dinheiro esteja seguindo, aquele token esteja obedecendo as regras do contrato, o token vai poder ser transferido, tá?
Tá? Basicamente, eles vão usar blockchain para isso. Outro exemplo, tá? Eles podem limitar o uso numa certa categoria de serviço, ou até mesmo definir uma data de validade pro teu dinheiro. Então, tu imagina que, por exemplo, juros negativos, tá? Aqui na Europa, na Holanda, por exemplo, acima de tantos mil euros, se tu manter na tua conta bancária, na verdade tu tem um juros negativo. Recentemente, se eu não me engano, isso mudou, mas aqui tá uma notícia de 2022, tá? Dizendo aqui que o NG, ele acabou em 2022 os juros negativos em conta de poupança. Então antes, quando tu tinha 100 mil euros guardado na tua conta, na verdade tu perdia 0,5%. E agora eles atualizaram para simplesmente ser 0%. Então, se tu tem menos de 100 mil, rende 0,25%. Se tu tem mais de 100 mil, agora não rende nada. E antigamente tu era descontado 0,5%. Sim, tu escutou bem. Aqui na Holanda, se tu tivesse mais dinheiro, ele rendia menos na poupança. E isso é justamente para incentivar o teu gasto. Agora tu imagina tu conseguir fazer isso de forma muito mais fina utilizando o CBDC, né? Agora, um pagamento programável já seria algo do tipo mais ligado à transferência do dinheiro e não uma regra no próprio token. Voltando aqui pro vídeo. No futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida. Ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa. Então você tem programabilidade nesse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro. E aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para... Eu lembro que, tipo assim, vários desafios, né? Mas, de uma certa forma, eu lembro muito do estabelecimento que, por exemplo, eu usava o meu VR para abastecer o carro, tá ligado? Ou tu usa o teu VT num lugar que não é de transporte. Tipo assim, a galera sempre vai achar um jeito. Isso com certeza, né? E tendo o blockchain ou não tendo blockchain, hoje em dia a galera já dá os seus pulos e quando se colocarem alguma restrição desse tipo, os mercados sempre se criam, os mercados paralelos. Eu tô falando que isso é bom? Não, eu tô falando tipo assim, ó, a gente pode opinar sobre, bom, se o dinheiro é pra alimentação e tu tá recebendo esse auxílio do governo. O governo, então, ele tem como ter esse controle para te gastar aquele dinheiro só na alimentação? Isso é justo ou não é justo? A gente pode entrar nesse debate, né? Agora a grande questão é tu criar o sistema para isso, né? A tecnologia estar implantada e sendo obrigatória como uso para aceitar pagamentos e em cima disso tu não sabe se o próximo governo ou se o governo atual vai aplicar alguma regra que sim vai contra algo que... vai contra basicamente a tua liberdade, né? No caso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Agora, essa parte que ele falou, tipo, o Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Eu acho que, tipo assim, vamos ver a timeline primeiro. Quando é que eles vão botar isso em produção? Eu espero que eles não estejam seguindo a estratégia daquele senhorzinho que a gente viu lá no YouTube. Lá subimos pra produção sem teste mesmo, né? Porque privacidade é algo que a gente quer continuar tendo controle quando se fala do nosso dinheiro, né? Então, vamos dar uma lida aqui no site do Banco Central, do BCB, sobre a timeline do Drex. Então, bom, a gente já vê aqui que a timeline foi atualizada há mais de um ano atrás. Enfim, agosto de 2020 foi a criação do grupo de trabalho do Banco Central. Maio de 2021, divulgação das diretrizes para o desenvolvimento do Drex, anteriormente chamado de Real Digital. Novembro de 2021, lançamento do LIFT, Challenge Real Digital, para avaliação de casos de uso da moeda digital brasileira e sua viabilidade. E se eu não me engano, cara, o LIFT ele foi suspenso, não foi? Por falta de pessoas para trabalhar. Se eu não me engano, isso aqui já não tá mais rolando. Só diz aqui que eles selecionaram 9 projetos, mas também é um artigo publicado em 2022. Então, março de 2023, atualização das diretrizes e início do piloto Drex, com o desenvolvimento de requisitos básicos da plataforma. Maio e junho de 2023, seleção dos participantes do piloto Drex, aqueles 9 provavelmente, com base em critérios técnicos para garantir a diversidade de instituições autorizadas pelo BC, que atuarão com entidades provedoras de serviços financeiros via plataforma Drex. Julho de 2023, instituição do Fórum Drex, espaço aberto para a participação de interessados cadastrados,
com ampla divulgação dos debates para a sociedade. E uma notícia aqui de setembro, dia 10 de setembro desse ano, então há um mês atrás, o Banco Central Brasileiro confirma o projeto e da sua próxima moeda, né, que está em fase de testes aqui. Então o Banco Central publicou uma lista de 13 temas de desenvolvimento para a sua segunda grande fase de experimentação da moeda digital do Banco Central, CBDC. Como muitos bancos centrais globalmente, o Banco Central do Brasil tem explorado o lançamento de uma CBDC, que ele chamou de DREX, em parceria com parceiros externos, incluindo grandes empresas de tecnologia e pagamentos. Foco em contratos inteligentes. Ao contrário de alguns bancos centrais, o Banco Central do Brasil não faz distinção entre uma CBDC de varejo e uma CBDC para a população em geral, em uma CBDC de atacado para uso interbancário e em muitas de suas comunicações relacionadas à CBDC. E eu acho que isso fica bem desenhado aqui, né? Então tu tem, por exemplo, o comprador, tu vai comprar um carro ou uma casa. Então, tu tem o teu banco aqui, que seria o banco A, o vendedor pode ter o banco B, e isso tudo desde o varejo, que seria o teu banco, até o atacado, que seria um banco conversando com o outro, tudo é dentro da plataforma DREX, né? Então, a blockchain aqui é centralizada no Banco Central e alguns parceiros que são conectados nelas têm permissão para acessar tais informações e tudo mais. Eu acredito que o desafio de privacidade esteja justamente aqui, né? Quando tu coloca o DREX varejo e tenta conectar ele com o DREX atacado. Então, como tu controla essas informações? E aqui tu tem um ativo digital, que é o bem físico ali, que vai ser transferido, né? Então, rapidamente, como que isso funcionaria? Tu tem o ativo real aqui, que seria, digamos, o teu carro, a tua casa. Então, isso aqui é um ativo. E basicamente esse ativo aqui, ele vai entrar dentro da plataforma. Então a primeira coisa que eles vão fazer com o teu ativo vai ser tokenizar esse ativo. E aí aqui tanto tem a tokenization na plataforma DREX, né? Então esse teu ativo vira um token dentro da plataforma. Esse token na plataforma vai acabar virando um digital token no final, e esse digital token ele vai ter ele vai ser compartilhado, né? Então esse token digital vai ser compartilhado, e esse token ele vai ser colocado, por exemplo, dentro de um contrato, né? Do smart contract. Então aqui tu tem um smart contract execution, que vai executar essa etapa de execução do contrato, aquele teu token, né? E aí aqui tu tem duas saídas. Ou tu vai conseguir transferir, né? E tu vai ter o sucesso. E para isso acontecer, tem uma etapa de conditions met, que é quando as condições são, digamos, feito o match das condições, o que significa que todos os requisitos para aquela transação acontecer foram cumpridos. Inclusive aqui então entra como que o governo poderia, digamos, no smart contract, colocar requisitos que tu agora... Não sei, o mês de não comprar carro, esse mês tu não pode comprar carro. E aí qualquer transação não financeira envolvendo um token que é um ativo de um carro não vai passar no smart contract. É só um exemplo esdrúxulo aqui, eu não sei se, né, algum dia isso aconteceria, mas só um exemplo do que poderia acontecer. Então poderia fazer com que a transaction conditions not met. Então as condições não foram atingidas. Obviamente, provavelmente quem controla os contratos é o Banco Central, e as instituições têm um certo controle ali em cima da transação, né? Porque elas são parceiras nessa rede blockchain, então elas têm permissão para escrever, por exemplo. E eu fiz esse tweet aqui brincando, né? Eu falei, o DREX é tipo uma blockchain, só que centralizada, porque diferente de outras blockchains que são descentralizadas, como as criptomoedas, aí Bitcoin, o DREX ele vai operar numa blockchain que a gente chama de permissionada. Ou seja, ela vai ser controlada e regulada pelo Banco Central, que vai manter toda essa informação centralizada. Algumas características da blockchain dos livros ainda se mantêm, né? Isso não muda. Então, uma vez que uma transação ela é registrada, ela não pode ser alterada. Então, isso reduz bastante o risco de fraude ou adulteração. Como tu tem esse livro de registro já centralizado, mas ao mesmo tempo ele é distribuído com os parceiros, o Banco Central ele consegue garantir uma certa supervisão, digamos, para regulamentar o que ele precisa regulamentar sem depender dos intermediários que hoje precisam sincronizar essas informações com eles, né? Então, quando tu usa o banco ali, o Macron vai rodar de madrugada no banco para ele se comunicar com o Banco Central. Bom,
todos esses serviços não precisariam mais, né? Porque tudo já estaria já sob o controle do Banco Central. Porque o banco, ao invés de fazer tudo com a informação centralizada no banco e depois sincronizar com o Banco Central, o banco ele vai ter uma permissão, ele vai pertencer aos participantes autorizados dentro do ecossistema do BCB e ele vai usar a plataforma do Drex para fazer já a transação. Agora vamos falar dos problemas, tá? Vamos falar dos problemas. O primeiro problema seria a visibilidade, a transparência total. É muito estranho porque transparência sempre é algo que a gente fala de forma positiva, né? A gente tem que ser mais transparente. Só que com o Drex, a questão da visibilidade é que o governo ele vai ter visibilidade total de cada transação. E o problema com isso é que potencialmente tu pode comprometer a privacidade financeira das pessoas. Tanto é que o cara falou aqui, né, no evento. Tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Ele faz... Esse vídeo aqui é de 2 semanas atrás, tá? Então, o primeiro problema, a gente pode concordar que seria a privacidade financeira. Então, como o Drex, ele é uma blockchain centralizada, não, ele não é igual o Bitcoin e ele vai permitir que tu faça transações de forma rápida na blockchain, mas a estrutura centralizada do Drex, ela vai limitar a tua autonomia pessoal, digamos assim. Segundo problema, então, o risco da vigilância. Isso é diferente da privacidade que eu falei. Então, uma coisa é esses dados vazarem, né? Uma coisa é tu perder a privacidade desses dados. A outra coisa é tu ter ativamente uma potencial vigilância sobre as tuas transações. Como, por exemplo, permitindo, com essa vigilância, impor restrições ou implementar novas formas de tributações, digamos. Tipo, em um dia, sei lá, tempo real ali tu coloca uma nova forma de tributação em algo bem específico. Terceiro ponto seria a segurança. Hoje, claro, a gente pode falar, não, mas os bancos também podem ser invadidos e as tuas informações podem vazar. Sim, mas o banco, ele só mantém as informações que tu tem naquele banco, só dos clientes dele. Embora o Brasil seja um país com poucos bancos, onde a gente tem a maioria do varejo centralizado em 5 grandes players, não tem como tu ter um ataque que tem acesso a todas as tuas informações da tua vida inteira, né? Então um banco pode ser exposto, mas no caso do Drex, a gente tem um ponto de contato, né? Então a gente tem um ponto com todas as informações. Mas, Lucas, a blockchain, ela é muito segura. Tá, cara, a blockchain, ela é segura sim, mas tudo tá numa infra, né? Tudo tá num servidor. Então, no momento que a infraestrutura central, ela for comprometida, esses teus dados financeiros, sim, eles podem serem expostos, tá? Porque pensa assim, se o governo consegue ler esses dados, alguém com acesso ao servidor também consegue ler esses dados e tá todos os teus dados daí centralizado num único sistema. O quarto ponto seria o potencial controle aí de acesso aos teus fundos, né? Então tu poderia ser flegado, sinalizado e os teus recursos serem congelados. Então tem algumas teorias que vão surgindo por conta do que seria possível fazer e eu acho que isso é normal, tá ligado? Porque é tecnologia. A mesma coisa, tipo assim, a IA tá surgindo aí. A gente pode falar, tem várias coisas que a IA pode trazer que vão ser ruins, tem várias coisas que ela pode trazer que vão ser boas. A tecnologia sempre abre essas discussões. Eu acho que diferente só da IA e da blockchain que trouxeram essas discussões é que a gente tá colocando todo esse poder na mão do governo, né? Então é diferente de, por exemplo, tu educar as pessoas em como usar o blockchain e elas usarem se quiserem. Então, quando tu tem uma blockchain que é centralizada e que tu é obrigado a utilizar para usar a moeda do teu país, aí já é outros 500, né? E aí as teorias que vêm, controle e rastreamento financeiro por parte do governo. Tem uma teoria aqui da conspiração que eu vi também, que é do sistema de crédito social disfarçado, né? Então tem uma teoria bem elaborada aí que o pessoal tá sugerindo que o Drex seria o primeiro passo para implementar um sistema de crédito social como o da China, né? E teóricos de conspirações poderiam até argumentar que o Brasil vai usar o Drex para rastrear o comportamento, recompensar ou punir algum cidadão com base nos seus padrões de gastos, impor certos tipos de comportamento que ele acredite ser aceitável, que ele julgue ser aceitável, né? Então, basicamente, teorias de conspirações não faltam, né? Inclusive, a galera alegando aí que o governo poderia limitar o acesso a algum serviço financeiro com base no teu comportamento social. Tá? Tu tá usando o Twitter? Não, se tu tá usando o Twitter, então tu é flegado e aí tu não pode fazer tal coisa.
E tudo isso de forma automática, né? Tem muita teoria de conspiração. Eu anotei algumas aqui, na verdade. Eliminação do dinheiro e controle financeiro, né? Essa seria uma outra teoria aqui que seria em concentrar... A ideia se concentra aqui de que o Drex faz parte de uma conspiração global para eliminar o dinheiro físico, forçando as pessoas a entrarem em um sistema financeiro totalmente digital, que é controlado por governos e bancos centrais. A teoria sugeriria que, uma vez que o dinheiro físico desapareça, as pessoas perderão a liberdade financeira, pois dependeria de dinheiro digital que pode ser monitorado, rastreado e até mesmo confiscado ou controlado pelo Estado. Sabe que isso me lembrou quando a gente foi pra Berlim, na Alemanha. Cara, aqui na Europa a gente sempre viaja e usa cartão, tá ligado? A gente quase nunca precisa sacar dinheiro. Mas a Alemanha, lá na sociedade, eles têm muita cultura depois, eu acredito por conta da Segunda Guerra, de usar apenas dinheiro, cara. Tipo, agora, ok, estão introduzindo, não é assim, mas há uns 3 anos atrás, eu acho que quando a gente real, assim, precisou sacar dinheiro pra ir na Alemanha, que é do lado da Holanda, e aqui a gente usa cartão pra tudo. Aqui os lugares nem aceitam dinheiro. E um país do lado do outro, por questões culturais, por questões históricas, um país não confia no sistema financeiro e o outro país confia e é mais... tem menos burocracia, por exemplo, aqui na Holanda, né? Então a tecnologia, ela quebra várias burocracias, as coisas ficam mais rápidas e tudo mais. Vamos tokenizar tudo, mas ao mesmo tempo tu também pode ir pro lado de vamos não evoluir com essa tecnologia para manter a nossa privacidade e vamos continuando a usar aí papelada para pagar as coisas. Tem uma teoria também aqui que é a agenda globalista e manipulação de moeda. Alguns podem sugerir que o Drex faz parte de uma agenda globalista maior, onde bancos centrais ao redor do mundo estão coludidos para criar um sistema financeiro digital unificado, substituindo todas as moedas físicas. A teoria pode afirmar que os governos usarão o Drex e outras moedas digitais de bancos centrais para manipular economias, controlar a inflação artificialmente ou até abrir... É engraçado porque hoje em dia a inflação já, de uma certa forma, já é controlada artificialmente, né? Ou até abrir caminho para uma moeda digital global que limitaria a soberania nacional. A quinta aqui que eu anotei do Drex como uma ferramenta de redistribuição de riqueza. Outra teoria poderia afirmar que o Drex será usado pelo governo para impor a redistribuição de riqueza, rastreando ativos e impostos mais de perto. Alguns poderiam argumentar que isso permitirá ao governo confiscar riqueza mais facilmente dos ricos ou impor impostos ocultos sem que os cidadãos percebam. Isso se encaixaria em uma narrativa mais ampla de controle governamental sobre as finanças pessoais. Eu acho que o mais interessante aqui é que, tipo assim, essas teorias de conspiração são teorias, certo? Só que o ponto interessante, na minha opinião, é que a tecnologia viabiliza essas teorias da conspiração. É por isso que elas são tão fortes, né? E a galera tá usando muito elas pra bater no Drex. Agora, a minha opinião, tá? Outros países, cara, isso aí é um movimento global, não é uma coisa só do Brasil. Então, a China já tem aí o Yuan digital, né, o ECNY. Se pesquisar aí pro ECNY, tu vai encontrar, que já tá em várias cidades, né, da China. Bahamas tem o Sand Dollar, Suécia tem o Riksbank, que tá trabalhando no e-krona, que é a moeda deles lá, a moeda digital da Suécia. Tem a Nigéria, tem a União Europeia, que também está em conversa, né, para fazer o euro digital. Isso não é uma coisa só do Brasil. Uma coisa que eu vou falar para vocês, como startupeiro de fintech durante vários anos, que conversou bastante com o Banco Central, o nosso sistema de pagamentos no Brasil, a nossa infraestrutura enfim, sistema inteiro de pagamentos, de como os bancos se conversam, é um dos mais seguros do mundo, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que dar os méritos, tá? Em termos de tecnologia bancária, o Brasil é referência mundial. Então, eu acredito que, embora vários outros países aí muito menores que o Brasil, estão também trabalhando nas suas CBDCs. É interessante que o mundo todo olhe para o Drex. Eu acho que eles vão olhar pro Drex. Muitos artigos que eu encontrei sobre o Drex, a maioria estava em inglês, na verdade. Então, a minha conclusão é que se o Pix revolucionou a forma como a gente faz transações, imagina o Drex. É isso. Onde as transações são instantâneas e o rastreamento também pode ser completo. Então, isso me preocupa bastante, porque eu não curto a ideia de uma vigilância estatal. Então, esse mundo onde cada transação que tu faz é vista e analisada por uma entidade central, ele vai vir pelo custo da nossa liberdade financeira. E eu não tô dizendo aqui que eu defendo o anonimato total, não é isso, mas também eu não sou a favor de conceder esse nível de controle sobre o nosso dinheiro. Então,
voltando lá pra vending machine, né? Uma coisa é a gente ter um certo controle e falar, tipo assim, nossa, nessa vending machine aqui, tu só pode usar a moeda de 20 centavos. Outra coisa é tu ter a capacidade de programar a moeda de 20 centavos para ser usada só em determinadas circunstâncias. A moeda é tua, cara. Tu trabalhou, tá ligado? Pra adquirir aquela moeda. Sendo de forma bem simples. Tu trabalhou, a moeda é tua, tu faz com ela o que tu quiser. Então, no momento que tu depende de uma moeda digital emitida pelo governo, tu vai estar vulnerável, digamos, a todo o controle dele, né? O que eu vi os defensores dos CBDCs em geral falando aí em vários países é sobre inclusão financeira, a facilidade de transações, mas, cara, inclusão financeira a gente já trabalha há muitos anos, desde quando eu fui palestrar lá no Banco Central em 2015, a gente já estava mostrando números de como a inclusão financeira no Brasil evoluiu. Então, tipo assim, hoje em dia quase todo mundo já tem acesso a uma conta bancária. A gente não precisa de um Drex para ter inclusão financeira. Tipo, não é como se o Drex fosse a única forma de chegar à inclusão financeira de 100% no Brasil. Facilidade de transação, a gente já tem um Pix, cara. Funciona, faz o Pix. Então, o que todos esses defensores do CBDCs ignoram, ao meu ver, é o risco de monitoramento e as limitações da tua liberdade. Então, esse vídeo aqui é só para trazer esse assunto, porque o Drex, ele tava ali estimado pela timeline de eventos de acontecer no final desse ano ou no início de 2025. Eu não sei se eles vão mudar essa data ou já mudaram essa data, mas eu acho que a gente precisa discutir mais sobre o Drex e as suas implicações, não apenas em termos de tecnologia, que é pelo motivo que tu se inscreveu nesse canal, mas em como ele pode afetar na tua liberdade econômica. Programabilidade de dinheiro nas mãos de algo centralizado é algo que deve ser observado com muito ceticismo. É isso que eu acho. Eu não sei o que tu acha. O que tu acha? Já falei demais? Comenta aqui embaixo.